Esta música conta uma espécie de história, mas também foi escrita numa altura muito engraçada. Foi uma fase da minha vida em que eu estive envolvido num projeto e tive com pessoas, uns da Turquia, outros da Grécia, outros da Polónia, outros de Espanha, e de repente eu dei-me conta que não deveria haver um acaso ali. Fui a alguns desses sítios e houve algo que me suscitou, mexeu comigo profundamente, porque temos uma visão às vezes da história que é estática. A gente conhece alguma coisa, mas não conhece tudo. E depois vamos aos sítios, estamos em contacto com as pessoas e apercebemos que houve outra história profunda naqueles locais. Uma das coisas que me fez pensar foi aqueles sítios onde eu passei, praticamente nenhum deles esteve isento da guerra. Estive em Múrcia, ali há uns montes, lá por baixo há uns túneis, é engraçado. Sim, durante a Segunda Guerra Mundial os alemães andavam aqui e nós tivemos que ir para ali. Estive na Polónia, tiveram a Segunda Guerra Mundial, ainda havia para lá tanques da Segunda Guerra. Ainda estive numa fazenda de um senhor que tinha estado na Segunda Guerra, que era ferreiro. Estive com os turcos, que foi muito engraçado, porque são de uma religião completamente diferente, mas uma cordialidade imensa. E isso fez-me pensar sobre estas questões, mas também vi outras coisas maravilhosas. Vi, em alguns sítios, o extraordinário amor que as mães tinham pelos seus filhos. E aquilo tocou-me profundamente. Ver como aqueles espíritos que acabam de reencarnar, crianças, pequenos, têm tanto valor e significam tanto. Também mexeu comigo, fiquei a pensar sobre isso. Então esta música apareceu mais ou menos nessa altura e ela mistura um bocadinho desta gente toda aqui. Eu já vivi em tantos momentos da história da Terra. Fui pária na Índia, escravo na China, pastor na Etiópia. Fui soldado na Prússia, poeta de Múrcia, sufi na Pérsia. Subi às montanhas, corri nas estepes, desci às entranhas da terra e das trevas à luz. Construí meu destino, a minha história. Parararão, parararão, parararão. A minha história. Fui ladrão, vagabundo, naveguei pelo mundo. Fui poeta e cantor na minha história. Levantei catedrais, enfrentei temporais, construí com as mãos a minha história. Uma história de anseios, de luz e de paz, em busca do amor. É sempre o amor, é sempre o amor, delicado e sensível, carinhoso e atento, que me abraça e conforta e me diz: confia. Segue o doce caminho, tu tens asas de luz, e o amor que te envolve nunca te abandona, sempre te há de guiar. Sê feliz,
ser feliz na tua história. Larará, 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 na nossa história. Larará, 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 na nossa história. E a nossa história tem estes episódios todos. Nós já vivemos aqui, já vivemos ali, já vivemos além, já estivemos nesta posição, naquela, na outra. E tudo isto é um ensinamento. É um ensinamento que nos leva a conhecermos melhor a nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos convida a compreendermos melhor o outro. E a questão que nos devemos colocar sempre é: será que o outro é assim tão diferente de mim? Será que eu sou assim tão diferente do outro? Porque por muitas questões, muitas razões de educação, de contexto, de vida, muitas vezes somos educados a pensar que nós somos melhor que os outros, ou nós somos mais especiais que os outros, ou nós temos qualquer coisa que nos distingue para melhor dos outros. É uma ilusão. Nós e os outros é uma ilusão. Não há nós, não há outros. Somos todos um. Eu e o outro, não existimos um sem o outro. Eu não existo sem os outros à minha volta e provavelmente os outros também não têm sentido sem a minha existência. Então a vida convida-nos a fazer essa reflexão. E porquê é que ela é importante fazer? Porque quando eu ponho esta questão do eu dos outros, eu estou a criar uma barreira. É uma barreira que pode não ser física, mas começa a ser uma barreira mental e emocional. Eu crio uma barreira entre mim e os outros. E muitas vezes estas barreiras vão dar origem ao preconceito, vão dar a origem a extremismos, a incompreensões e, no limite de tudo isto, a conflitos, e nos exacerbar dos conflitos aliados a outros interesses, nós temos as guerras. E a guerra é tudo porque nós e os outros. Eu e os outros. Primeiro os meus interesses, depois os interesses dos outros. Como se a vida não tivesse ou não nos convidasse a que a partilhemos. E a mesma coisa nós podemos dizer entre nós, seres humanos, e a natureza. Nós arrogamos do direito de dizer nós somos aqueles que têm a razão, os mais inteligentes, os mais hábeis, criamos civilizações e tudo aquilo que não seja humano não tem essa importância. Novamente um erro. Nenhum de nós vive sem beber água, sem respirar, sem ter alimento, sem receber a luz do sol. E imaginemos um mundo onde estamos à superfície dele e não temos árvores, não temos pássaros, não temos animais, não temos plantas, não temos flores, não temos insetos. Que vida seria essa? É impossível. E, portanto, a vida convida-nos a refletir sobre isso e a ver fora de nós aquilo que a vida tem de extraordinário, de maravilhoso, de belo e de único. Muitas vezes nós temos ideias feitas de outras pessoas que podem não ter uma personalidade muito simpática connosco, que podem ter tipos de vida que não nos são também muito agradáveis. E fazemos uma ideia da pessoa que não é a pessoa, é a nossa ideia. É o nosso juízo de valor.
E às vezes, quando passamos por dificuldades, quem é que é a pessoa que está ali para nos ajudar? Quem é que está ali disponível para nos fazer sair daquela situação? Aquela pessoa que até não era muito simpática. E aí temos que dar a mão à palmatória e perceber, não. A pessoa pode ter coisas que... mas tem outras qualidades. E isto transporta-se para o nosso dia-a-dia. Por exemplo, alguns de nós têm dificuldades emocionais, afetivas e temos dificuldade até em gerir as próprias emoções. E muitas vezes criamos um cativeiro ou uma prisão na qual vivemos. Não é por mal, não é porque o desejemos verdadeiramente, é porque de algum modo ficamos ali fechados. Quem olha de fora tem uma perspectiva, às vezes, que não é a total. E nós arrogamos-nos às vezes de ser juízes. Dizer, tu, temos logo assim o dedo, tu não devias fazer isto, isto é errado, isto não sei quê. Mas isso a própria pessoa já conhece, já sabe. Aquilo que nós pedimos do outro e que o outro nos pede sem pedir é compreensão. Aceitação. Aceitação não é ser conivente. Aceitar é perceber que o outro é como é e tentar dar o melhor para que ele também seja mais feliz. Então, se passarmos de uma atitude de juiz para uma atitude de amigo, ouve lá. Tu tens tantas qualidades, és uma pessoa fantástica, adoro-te imenso, mas estou preocupado contigo. Há coisas aí que se calhar não estás a conseguir gerir bem. Vê lá, se precisares de ajuda, podemos procurar uma solução. E isto fala mais profundamente do que dizer tu, isto, tu, aquilo, tu, o outro. O que pode ajudar à mudança. E eu falo isto porque estou a fazer um papel inverso, não é? Fazer uma inversão de papéis. Trocar as posições. Não nos damos conta de como isto é importante. E como isto tem a ver com aquele lado profundo que em nós existe, que é esse desejo de ser amado, ou essa necessidade de ser amado. De ter quem se preocupe connosco. Às vezes estamos em situações de trabalho, e acontece, e alguém diz, atenção, fulana de tal, aquilo é uma víbora. Você ponha atenção porque não é flor que se cheire. E de facto, a pessoa até pode, no primeiro impacto, realmente que pessoa desagradável. Ainda a pessoa não chega, está a dizer bom dia, já está com 7 pedras. Bom dia só se for para si. Acontece todos os dias. Mas, se em vez de se reagir, então está bem, a pessoa ponderar agir, no dia a seguir, bom dia. Bom dia. Bom dia. Às tantas começamos a perceber que existe apenas uma máscara, uma barreira, uma mágoa, uma infelicidade. E começamos a perceber que houve situações mal resolvidas dentro da própria família, com o cônjuge, com o filho ou a filha, e que as coisas não estão a correr bem, e que as pessoas dentro do lar não conseguem dialogar, têm atritos.
e começamos a perceber que há fragilidade, que a pessoa tem necessidade de chorar e como já não consegue chorar ou já chorou tudo, a maneira de chamar a atenção agora é pela raiva ou pela revolta. E que no fundo o que está a fazer é gritar: eu preciso de ajuda, alguém que me dê atenção, alguém que me olhe nos olhos e que pare um bocadinho para falar comigo, para me sentir. Isto acontece todos os dias. E quando voltamos, bom dia, já se ouve bom dia, mas já é um bom dia. Então, seu filho ou sua filha, como está? O seu neto? Agora foi para a escola e agora está a fazer isto, é muito engraçado, porque não sei, é engraçado, você tem um neto todo, pois é, estou muito orgulhoso ou muito orgulhosa. E passado umas semanas, o comportamento é completamente diferente. Bom dia. Olá, bom dia. Então como está? Bem, consigo. Menos mal. E de repente aquilo que poderia ser a princípio, com a reação, podia ser uma relação de conflito, de ódio até, consegue-se transformar numa relação de amizade. E a aceitação às vezes tem a ver com isto. Dar um pouco de tempo para perceber o outro, para entender o outro. Porque voltamos a fazer ao contrário. E se fôssemos nós com um problema que nos atormenta e que estamos completamente à beira do desespero, como é que gostaríamos que os outros nos tratassem? Nós precisamos, efetivamente, uns dos outros. E também digo isto por experiência própria, porque eu não tenho uma vida de privilegiado. Não nasci na Terra sem problemas, sem conflitos, Não. Como qualquer ser humano, também tenho os meus problemas, momentos altos, momentos baixos. E também sei e sinto o quanto são importantes os outros na minha vida. Como foram importantes em alguns momentos até difíceis da minha vida. E posso sentir uma grande felicidade e uma grande alegria por amigos, por familiares que tenho e que realmente são pedras, rochas na minha existência. Porque esse é o grande significado da nossa existência. Até há uns anos atrás, desde que Darwin escreveu a seleção natural, a origem das espécies, e se pôs como grande slogan que aqueles que sobrevivem são os mais fortes e, portanto, a seleção natural foi feita com base na força, acreditamos que isso era verdade. Mas há poucos anos os antropólogos para o ser humano disseram de outra maneira. O ser humano nunca poderia ter sobrevivido se fosse pela teoria do mais forte. O ser humano sobreviveu pela compaixão e pelo amor. Mas de onde é que vem a compaixão e o amor? Das mães, das mulheres. As mães, as mulheres deram à humanidade a hipótese de ser, não porque fossem as mais fortes fisicamente, mas porque eram as mais fortes em relação ao afeto, em relação ao amor. Foram as mães quem se sacrificaram muitas vezes, abdicando de comer melhor, de ter mais tempo para si, para que a humanidade pudesse ser o que foi e é. Portanto, ela se ingrou, não pela razão em si, não pela força em si, mas pelos sentimentos de amor, de compaixão, pelo altruísmo, pela capacidade de se pôr
do outro lado. Tinha-se também da pré-história algumas ideias muito primitivas, porque são tempos muito distantes, e alguns dos achados levam os investigadores a pensar. Por exemplo, alguém que parte uma perna não tem hipótese de sobreviver no meio hostil, porque não pode ir procurar alimento, porque para cicatrizar, voltar a soldar um osso, são precisos semanas, se não meses, e no entanto encontraram esqueletos com fraturas que demoraram a cicatrizar, de pessoas já com alguma idade e que sobreviveram. Isto quer dizer que alguém se preocupou com essa pessoa, que alguém cuidou dessa pessoa, que alguém teve sentimentos de amor, de compaixão, de altruísmo com essa pessoa. Então nós e os outros, não pode haver barreiras, tem que haver necessariamente este sentido de comunidade e de partilha, aquilo que nós chamamos de fraternidade. Porque artificialmente nós criamos uma fronteira, daqui para aqui é o meu país, daqui dessas cadeiras para lá é o vosso país. Se vocês atravessarem para aqui, vamos ter chatices, e do outro lado vão dizer a mesma coisa. Se tu passares para cá, vamos ter chatices. Não somos a mesma pessoa, nem o mesmo povo, porque vocês bebem água com a mão esquerda, nós bebemos com a direita. Porque vocês calçam sandálias e nós usamos botas. Não é possível. Não podemos entender-nos porque vocês têm uma língua, nós temos outra. Esta barreira que está aqui é artificial. Não existe. Existe dentro daquilo que é a nossa forma de pensar, a maneira como nós fomos programados para pensar. Porque quando nós começamos a deitar abaixo essas barreiras, aquelas crianças não são filhos dos outros. Aquelas crianças também estão à minha responsabilidade, porque eu faço parte desta comunidade. Aquele idoso não é o pai ou a mãe de outra pessoa. Podia ser o meu pai ou a minha mãe. Então eu tenho uma responsabilidade humana, espiritual, ou até, mais prosaicamente, social, para com o outro. Nós repartimos tarefas porque não podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer os sapatos, as calças, a camisa e ao mesmo tempo levantar uma casa e por aí fora, não é? Simplificamos isso tudo, permitindo que houvessem tarefas diversificadas. Isso simplificou muita coisa na existência das comunidades humanas. Mas também é demonstrativo da importância que uns temos para a vida de outros. Se lá do outro lado do mundo deixarem de fabricar roupa, nós aqui não nos vamos vestir porque não fabricamos roupa. Ou se outros deixarem de fazer os componentes disto, ou se os outros deixarem de produzir aquilo. E, portanto, nós temos que procurar não apenas os nossos interesses, mas aquilo que é o bem comum, aquilo que é necessário a todos. E voltamos à metáfora do planeta onde só temos o chão para pôr os pés e não há mais nada. E isto tem que mexer aqui dentro do nosso sistema de pensamento. Porque se tudo está a evoluir, nós partimos de um ponto comum. É aquilo que nós chamamos as raças e os povos têm todos uma origem comum. Um antepassado, algures no tempo, há milhões de anos, comum. Nós fomos diversificando, adaptando ao clima, necessariamente porque a temperatura é diferente e o sol, etc. Somos mais altos ou mais baixos, mais claros ou mais escuros, olhos azuis ou olhos castanhos, adaptação ao meio ambiente.
mas os nossos antepassados para trás eram os mesmos. E lá para trás, o princípio de origem, o nosso pai ou mãe, a que chamamos Deus, é o mesmo. As divisões são todas artificiais. E as divisões artificiais por uma vida que é breve. Onde chegamos nus e partimos nus. Não trouxemos nada, não levamos nada. O que trouxemos e levamos somos nós, espíritos. O que levamos de bagagem é o que verdadeiramente vivenciamos e nos fez crescer espiritualmente. E aquilo que nos leva, enquanto encarnados, e depois a ser mais felizes ou mais infelizes, é a forma correta ou incorreta, bem ou mal vivida, equilibrada ou desequilibrada, com que encaramos a existência. Nós podemos semear conflitos e tempestades, e vamos semeando conflitos e tempestades, até o dia em que perguntamos, mas porquê é que eu só tenho conflitos e tempestades? Ou podemos fazer o contrário, semeamos alegria, bem-estar, harmonia, e à nossa volta a harmonia, naturalmente. Uns chamam isto a lei das afinidades, outra lei da atração, o que for, atraímos aquilo com que nos identificamos. Vivemos no meio em que queremos viver. É como uma casa. Podemos ter o jardim bem tratado ou o jardim abandonado. A escolha é nossa. Arrumada ou desarrumada, limpa ou suja. Não é? Isto é a nossa casa interior. E a humanidade tem que dar esse passo adiante. Se nós formos olhar para aquilo que Jesus exemplificou na sua encarnação, nós não vemos ali aquelas lições de moral, tu não deves fazer isto, tu se não sei quê, olha que vais ser condenado, olha que não sei quantos. O que há é um exemplo de humanidade. Como encarar o outro, como conviver com o outro. Tens um problema com alguém? Então vai, procura um sítio em privado e tu e ele dialogam os dois para se entender. Se alguém que está contigo a caminho e ele te pede os sapatos, dá também os outros. Ele leva ao extremo de dizer, se pede uma face, dá também a outra. E a mesma coisa, se tu estás a caminho e tens uma dívida com alguém, isso não vai ficar bem na tua consciência, vai falar com a pessoa, resolve o problema. Porque nenhum de nós sabe quando é que chega o dia da partida. Quando é que vem, entre aspas, o juiz. E o juiz é a consciência. Isto é o Cristo, Jesus, a dar-nos demonstrações daquilo que é o caminho para a felicidade. Esta mulher é acusada de... Mas na verdade está aqui alguém que nunca tenha cometido um crime? É que se tiver aqui alguém que nunca tenha cometido um crime, então pode atirar a primeira pedra. Mas na verdade fulano fez isto, o outro fulano fez aquilo, o outro. E não há ninguém que esteja tão puro que possa ser juiz de alguém. Aliás, o próprio Jesus não aceitou ser juiz. E há um momento em que diz, mas quem é que disse ou fez de mim juiz e partidor? Essa não é a minha tarefa. Mas convida-nos em cada dia a reconhecermos que nós estamos a caminho. Que nós somos como aquela noiva que espera ansiosamente o noivo e está desejando de o encontrar, está apaixonada. Só que não sabe a que horas é que o noivo vai bater à porta. E assim é a nossa alma. Ela está desejando encontrar
o lugar onde é verdadeiramente feliz e não se prepara para isso. Não compreende ainda aquilo que a faz verdadeiramente feliz. E nós colocamos esta pergunta: então, e o que é ser feliz? O que é a felicidade? Poderíamos escrever um tratado sobre isso e ficaríamos todos iguais, mas qualquer um de nós, por experiência própria, tem momentos em que foi extremamente feliz. Houve um momento em que, por instantes, o tempo deixou de existir o mundo à volta, deixou de existir as preocupações de coisas e a pessoa sentiu-se extremamente bem com ela própria por algo em especial. E normalmente essa grande felicidade é quando nós fizemos algo por alguém desinteressadamente. Algo que saiu genuinamente de nós, sem pensarmos, mas que tocou e mudou a vida de alguém. Todos nós passamos por isso. Porque a felicidade, como dizem os espíritos, ela não é permanente aqui na Terra, porque não é um mundo feliz nem um mundo perfeito. A felicidade tem picos. Há pessoas que vivem segundos de felicidade a vida toda. Outros têm minutos de felicidade, outros horas de felicidade. Alguns têm dias de felicidade. Mas, genericamente, a felicidade não é uma constante. Porque é um mundo de provas e expiações. E isso faz lembrar uma história muito engraçada, aquelas histórias orientais. E a história diz mais ou menos o seguinte: houve um senhor que decidiu a correr o mundo à procura também de encontrar um sentido para a vida, para a felicidade, etc. Então viajou por anos, correu países, atravessou oceanos, passou por continentes e ao fim de uma grande demanda de vários anos, chega de repente a um sítio, inesperadamente, e de repente sente uma grande tranquilidade. Para, senta-se e diz: terei eu encontrado porventura o paraíso? De tantos sítios que percorri, é a primeira vez que eu estou num sítio onde se sinto verdadeiramente tranquilo, onde não há agitação à minha volta, onde eu estou integralmente e plenamente presente e consciente, sem nada que me perturbe, sem angústias, sem medos. Então estava ele embevecido nisto, vários minutos, saboreando este momento de quase êxtase na felicidade, quando de repente começa a olhar para a sua volta e vê pedras talhadas. E à volta das pedras a vegetação, bonitas flores, arbustos, árvores. E essas pedras tinham inscrições. E ele começa a olhar curioso e percebe que estas pedras com inscrições, na verdade, são lápides e que ele está num cemitério. E à medida que começa a ler as lápides, as lágrimas começam a vir-lhe aos olhos. Sente uma profunda comoção e começa a soluçar, a chorar, até o momento em que aparece um idoso e lhe pergunta: bom dia, amigo, está bem? Sim, estou mais ou menos. Então, o que é que se passa consigo? E ele relata-lhe: viajei pelo mundo, conheci muitos sítios, cheguei aqui no momento em que eu achava que tinha encontrado um paraíso na Terra e que estava a apreciar isto, eu dou-me conta de que há estas lápides à minha volta. Então está a chorar por isso? Estou, porque eu olho para estas lápides e vejo Miriam, 2 meses, 3 dias, 2 horas. Natanael, 1 dia. Joaquim, tantos dias.
E todas estas pessoas que aqui estão enterradas morreram tão jovens. E eu pergunto, mas que sentido é que tem a vida? Eu chego a um sítio onde achava que tinha encontrado um ponto de felicidade na Terra e encontro isto. E isto comove-me, faz-me pensar sobre o sentido da vida. E o senhor que ali estava disse-lhe: estou a ver que o amigo não é de cá, não está habituado aos nossos costumes. Então, porquê é que diz isso? Porque você está a perceber tudo errado. O que você está a ver não tem nada a ver com idades. O que está escrito na lápide de cada um, de acordo com os nossos costumes, é o tempo de felicidade que cada um viveu na Terra. O facto de Miriam ter um mês e mais alguns dias e horas não quer dizer que Miriam tenha vivido um mês. Miriam pode ter vivido 90 e muitos anos, ter uma vida cheia, mas a soma da felicidade que ela teve corresponde a um mês, poucos dias e algumas horas. E isto fez este clique na mente. O que é a felicidade? Os momentos de felicidade. Eu tive em tempos um momento de felicidade extrema e acho que fiquei a saber, pelo menos durante 5 minutos ou 15 minutos ou meia hora, ou o que é que foi, aquilo que alguns místicos devem sentir. E foi uma situação um bocado inusitada. Conto isto apenas a título exemplificativo e não com outro fim. Eu ia a uma consulta, estou à espera da consulta e está uma rapariga à minha frente e não sei como é que a conversa começou a falar e ela começa-me a dizer que já se tinha tentado suicidar 3 ou 4 vezes. E que da última vez tinha aberto o gás e que começou a contar. E eu fui ouvindo. E às páginas tantas eu comecei a falar, não sei o que é que disse. Eu falei com o coração, disse aquilo que eu sentia. E senti do outro lado qualquer coisa também que eu não sei explicar. Nesse momento eu senti a verdadeira felicidade. E senti que a verdadeira felicidade é isto. É quando às vezes nos esquecemos do eu, do quão importante eu sou, e procuro aquilo que o outro tem de importante, de único, de extraordinário. O valorizo, o descubro. Quando o outro se torna significativo, quando o outro brilha. Porque é curioso, a felicidade tem isto. A felicidade não é o meu brilho. A felicidade é o brilho que os outros têm, que se reflete em mim. Para mim foi uma experiência muito significativa. Deixei de ter noção do espaço onde estava, parecia que andava nas nuvens, uma felicidade enorme, parecia que tinha tomado qualquer coisa da felicidade, e tinha um sorriso cá dentro, devia andar a flutuar, saí para a rua e assim parecia que estava noutro mundo. E digo assim, a verdadeira felicidade deve ser algo semelhante a isto. Nós estamos presentes, mas há uma luz, uma alegria, qualquer coisa que eu não sei descrever em palavras. Então, esta questão do eu e do outro, de nós e dos outros, se nós a conseguíssemos bem resolver, nós seríamos todos extremamente mais felizes. Mais felizes porque esta questão do amor e do respeito ao outro seria natural.
Não há necessidade de haver leis, nem legisladores, nem polícias a cada esquina, nem videovigilância, nem isto, nem aquilo, nem o outro, nem prisões, nem nada disso. Porque seríamos responsáveis pela felicidade uns dos outros. Não havia ninguém abandonado, não havia ninguém esquecido, não havia ninguém maltratado, não havia ninguém explorado, não havia ninguém vítima de qualquer espécie de violência, porque não seríamos capazes de o fazer. Não estaria na nossa natureza fazê-lo. Porque espiritualmente já estaríamos num nível tão superior de vivência que estar a viver nas nuvens ou no paraíso é o estado natural. Parece impossível? Parece, mas não é. Às vezes, quando nós nos interrogamos sobre Jesus e podemos pôr aquela pergunta, mas será que existiu realmente uma personagem como Jesus? Não será isso ficção? Não terá alguém inventado a história desse homem que nunca existiu apenas para criar uma seita, uma doutrina? Mas depois chegamos ao século XX e temos o Mahatma Gandhi. E do Mahatma Gandhi, outro grande espírito, Albert Einstein, disse: daqui a 100 anos ou 200 anos, quem viver nessa altura vai se perguntar, mas na verdade existiu um homem assim? Parece impossível. Existiu. Nós tivemos bem próximos de nós um Gandhi. E quem olha para o Gandhi, veja as fotografias ou as imagens que existem e ouça até os seus discursos, como pessoa fisicamente era nada. Se calhar mais baixinho que eu, magrinho, com uma voz muito sumida. Mas quando se tratavam de questões de ética, de verdade, Gandhi era um colosso. E diante desse colosso, aqueles que realmente tinham o poder ficavam frágeis. Lord Mountbatten, que era o vice-rei da Índia na altura, representava a rainha, ia perguntar-lhe, tirar dúvidas, pedir conselhos. Olha, nós temos uma lei para fazer assim, o que é que o senhor acha? Ele disse: olha, você coloque-se do ponto de vista dos indianos e nós vamos fazer isto e isto, porque é injusto. Obrigado pelo conselho. Aquele que deveria ser o seu maior inimigo vinha pedir-lhe conselho. E Gandhi conseguia colocar de tal maneira no campo da ética estes valores que ele dizia: eu não tenho inimigos. As pessoas podem pensar que elas são minhas inimigas, mas eu não tenho inimigos. Porque o que está em causa não são as pessoas em si, são os valores que as pessoas têm cá dentro. Pela educação, pelo preconceito. E o que é que ele fazia, Gandhi? Punha-nos a pensar sobre quem nós somos, a pôr-nos no lugar do outro. Quando na África do Sul começam os levantamentos contra a autoridade do Império, era porque a lei estava errada. Então, na lei diz: súbditos, todos são súbditos do Império Britânico. Todos estão sob a proteção de Sua Majestade, com os mesmos direitos. Chegamos à prática e há uns que têm mais direitos que os outros. E ele deu-se conta disto também num momento da sua vida. Era um advogado formado nas melhores escolas de Londres e quando vai fazer uma viagem na África do Sul para ir estar com os clientes, compra o bilhete bem vestidinho, à europeia, com aqueles chapéuzinhos altos, bagageira,
e vai entrar na carruagem de primeira classe, tinha comprado o bilhete, e o revisor disse, você deve estar enganado. Enganado porquê? Está aqui o bilhete, este é o meu lugar. Não, não é enganado no lugar, é enganado na carruagem. Então, mas isto é a primeira classe, o lugar está... Não, quem lhe vendeu o bilhete vendeu errado. Porque o senhor, estávamos num regime do princípio do apartheid, o senhor é mais escurinho, não pode vir aqui, tem que ir na segunda classe ou na terceira classe. Mas eu comprei o bilhete, tenho direito. Não, você comprou o bilhete, mas não lhe deviam ter vendido o bilhete, aqui é só para brancos. O senhor não é branco, tem que ir para lá. E ele sai na estação a seguir e fica a noite toda sentado em cima da mala a pensar sobre aquilo. É óbvio que as primeiras emoções e sentimentos são aqueles associados à raiva, à injustiça. E aquilo que qualquer um faria, que não seria o Gandhi, seria, não, isto se calhar só se resolve à força, agarrarem armas e vamos matá-los todos. E Gandhi compreende que não é assim que as coisas se vão resolver. Então começa aquilo que é a ação não violenta. O que é que são os símbolos da opressão? São estes passos que temos que usar para ir daqui deste lado da cidade para o outro. Então isto não serve, queima-se. Vocês vão presos porque estão a queimar uma coisa que a autoridade... Não, isto está errado. E chegou ao ponto de, quando a polícia atacava, porque não havia reação às cargas policiais, os polícias começavam a chorar. E alguns recusavam-se a bater. E entravam em choque com eles próprios. Eu não posso fazer isto. Mandam-me bater nestas pessoas, mas ninguém aqui está a ter atos violentos. Porque se eu batesse e me batessem, eu podia bater outra vez, mas eu bato. Eles não reagem, sangram, caem no chão. Eu não posso fazer isto. E isto criou uma bola de neve, entrou na opinião pública e a opinião pública começou a manifestar-se. E as pessoas começaram a interrogar-se sobre o porquê desta violência, se havia razão para isto. Então Gandhi, naquela fragilidade, era um gigante. Se forem ver a fotografia daquilo que ele deixou como bens, foi umas sandálias, uns óculos, uma caneta e pouco mais. Um homem que pelas mãos dele passaram milhões. Uma vida de absoluta humildade e simplicidade. Quando olhamos para um exemplo de um Gandhi, se houve um Gandhi, não pode ter havido um Jesus. Houve. Então aquilo que ele propunha era assim tão utópico. É difícil, mas não é impossível. Se houve quem já tivesse vivido dessa forma, nós um dia também conseguiremos. É possível vivermos numa sociedade diferente. É possível mudarmos os nossos paradigmas. E depois já não é só possível, é urgente. É necessário. Era para ontem. É inadiável. Houve um ministro francês dos anos 60, ligado à cultura, que era materialista. E ele escreve uma frase memorável: o século XXI ou será espiritual ou não será. E o que é que ele queria dizer com isto? Que para a sociedade humana, a nossa civilização, prosseguir adiante, tínhamos que mudar muitos paradigmas. E eles não se mudam por decreto. Mudam-se porque a consciência se transforma. Mudam-se porque mudamos a maneira de pensar, de agir, de entender. E então temos também que vencer aquela barreira que há entre eu e eu.
também temos aqui o eu e o eu. Há um eu que está cá dentro, que existe, e há um eu que é o eu social, e às vezes há este conflito dos eus cá dentro. E mesmo aqui nós temos que vencer os nossos conflitos. Não para ser o eu, mas para ser quem tem que ser. Eu só sou quando verdadeiramente sou e não quando aparento. Eu só sou quando aquilo que me é interior se expressa naquilo que penso, naquilo que faço. Quando não há divisões. É um exercício difícil, também não é fácil, mas é um exercício que nos liberta de muitos fantasmas. Eu dou-me conta, com a idade que tenho, que algumas coisas que eu pensava não era eu que pensava, era do meio em que eu vivi, em que aqueles que estavam à minha volta pensavam daquela maneira e aquilo para eles foi importante, deu-lhes segurança, deu-lhes, mas que para os tempos de agora não servem. E eu tenho que ter consciência disso para evoluir, para ir para a frente. Porque o nosso processo é para diante e não para trás. Então temos que nos desconstruir também. Os mais velhos que eu e da minha idade lembram-se com certeza da sua infância, da maneira como se olhava às vezes por outras pessoas. Protestantes, aquilo é o diabo. Eu ouvi isto, testemunhas de Jeová, aquilo, ui. Aquilo ali uns, aquilo são vermelhos, são comunistas. Ou até é canhoto, aquilo é o diabo. A pessoa ser canhota porque era natural ser esquerdino, eram obrigados, forçados a ter que fazer à direita porque fazer à esquerda aquilo era do diabo, não era bom. Ouvi isto na minha infância e olho para isto e disse, mas isto não faz sentido nenhum. Mas as pessoas conviviam com isto como se fosse uma verdade estabelecida, isto e outras coisas. E quando olhamos para a nossa curta existência aqui e vemos estas coisas a mudarem, quantas coisas não terão que mudar ainda para nós chegarmos ao objetivo? E temos, dizia há bocado, urgentemente que o fazer. Às vezes dá-me vontade de rir quando dizem, estão a preparar uma coisa para ir uma data de gente para a Lua. Eu rio-me. Assim não preciso de naves espaciais porque eu já ando muitas vezes na Lua, não é? Mas também não me faz sentido nenhum ir para a Lua. Quer dizer, tenho um planeta que está perfeitamente organizado para que a vida aqui seja perfeita. E vou agarrar em máquinas e estar a criar um ambiente artificial que não vai durar muito tempo para meter lá meia dúzia de pessoas. Está tudo. O problema tem que ser resolvido aqui, por quem está aqui. Vamos mandar meia dúzia para Marte? Vão ser muito felizes? As máquinas vão avariar e fazem o quê? Comem torrões? É bom termos a utopia, sonhar, ir longe, viajar no espaço e no tempo, mas também temos que viver no agora. E estamos dentro do tempo. Posso fazer companhia? Podes. Aqueles que partiram não deixaram de existir.
caminham conosco e fazem-se ouvir. Lembram que o amor, em gestos de bondade, aponta o caminho para toda a humanidade, e que para ser feliz é preciso dar de si. Só é livre quem já tem essa luz dentro de si. Há milhares de anos já que essas almas se agitando evoluem sem cessar, seus destinos questionando. Desde mundos primitivos que a razão busca entender, porque fala o coração que é preciso transcender. Que para ser feliz é preciso dar de si. Só é livre quem já tem essa luz dentro de si. Aqueles que partiram não deixaram de existir, caminham conosco e fazem-se ouvir. Lembram que o amor, em gestos de bondade, aponta o caminho para toda a humanidade, e que para ser feliz é preciso dar de si. Só é livre quem já tem essa luz dentro de si. Então este é o nosso desejo, que possamos encontrar o sentido da existência e semear todos os dias um bocadinho mais de alegria, de esperança, de bondade. Não temos poderes transcendentes, mas temos o poder de mudar o mundo à nossa volta. Como diz a letra, pequenos gestos de bondade fazem toda a diferença. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui convosco.